Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Para você que vai entrar aqui, seja bem-vindo ao mais um Alinhava Essa Ideia. Esse momento que a gente tem aqui. Olá, boa noite! O Alinhava Essa Ideia é o momento que a gente tem aqui para falar de modelagem, né? Para trabalhar principalmente a interpretação, para você que quer aprender a fazer suas próprias belezuras, roupas lindas. Boa noite! Boa noite! Hoje a gente tá aqui com um ambiente diferente, né? Estou experimentando aqui novos formatos para ver como que vai ficar melhor. Porque eu comentei com vocês já, né, outro dia, que sumiu aqui da live, gente, a opção de mostrar a imagem da peça para vocês, né? E aí sumiu e eu não tô achando, né? Não sei se ela sumiu de verdade ou se é só eu que não tô achando. Mas eu ainda não achei. Então, teve outros dias que eu trouxe impressa ali a imagem, né? E agora a gente vai tentar desse outro jeitinho aqui, né? Vamos ver se a gente consegue visualizar bem a imagem, se funciona legal para vocês, tá? E o nosso intuito aqui, então, é experimentar, é brincar de modelagem para poder construir tudo que a gente acha bem lindo, tá? E para você que não me conhece, eu sou a Valéria Oliveira, tá? E eu tô aqui disposta a te ajudar, então, para você construir muitas belezuras e não ser mais um no mundo andando igual aí a todo mundo, que você possa expressar a sua identidade, a sua essência através das suas roupas, tá bom? Vamos começar então. Eu sempre falo para vocês que a gente inicia, né, analisando, interpretando o nosso modelo. Se você quiser, você pode ir ali nos meus stories, tá? Que tem essa imagem, então se você quiser printar, se você quiser salvar ali a imagem para poder dar um zoom, ampliar bem, conseguir visualizar todos os detalhes, essa imagem tá ali disponível para você, tá bom? A nossa peça de hoje é essa blusa aqui, e lindíssima, né? Muito linda. E o que a gente tem que observar nessa peça, tá? Ela é uma peça que trespassa, né? Então, sempre que a gente fala em trespassar, significa que um lado cruzou sobre o outro, tá? Então, a gente pode ver, ó, que esse lado, né, tá cruzando por cima desse outro lado aqui, tá? E elas se encontram aqui atrás nas costas. Esse é o primeiro detalhe, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, tá? Bem aqui no centro do corpo, ela tem um vazado, é aberto. Então, isso significa que cada uma das partes foi costurada, né, só do centro pra cá e do centro pra cá. Ela não costurou aqui no meio, tá? No centro do nosso corpo. Ela só prendeu aqui na região da cintura e daqui pra cá eles se trespassaram, tá? Mas a gente não tem costura, dá pra ver que tá vazado aqui, ó. É aberto, tá? Um outro detalhe bem importante para vocês enxergarem, e aí eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção aqui nesse cantinho, ó, bem aqui. Aqui a gente tem uma pence, consegue ver que tem uma linha aqui, ó, um risquinho? E inclusive no nosso encontro de ontem, né, eu falei sobre isso, assim, que sempre que a gente visualiza um risquinho como esse, olha ele bem aqui, ó meu dedo, tá? Sempre que a gente visualiza esse risquinho na nossa peça, significa que ali teve uma costura, tá? Nesse caso aqui é uma pence. Como é que a gente identifica que é uma pence? Porque ela começa, ó, bem aqui no cantinho, e ela vai subindo, subindo, subindo e finaliza no ponto do busto. E a pence, ela tem essa função de agarrar um volume que está sobrando e ela vai finalizando, então, próximo da região onde a gente não quer interferir, que nesse caso é a nossa região do busto. A gente não quer interferir ali, a gente não quer tirar volume nenhum, ali não está sobrando nada. Ali a gente tem a quantidade de tecido necessária para que essa blusa, né,
contorne então o nosso corpo. E aí por isso que a pence ela vai morrendo, ela vai finalizando nessa região, tá? O que a gente tem que ver? Eu vou até botar aqui, ó, já a nossa base do corpo. Para vocês identificarem o que eu vou falando, ó. Essa é a base do nosso corpo. Sempre que eu falo em base, significa que eu estou falando do formato do nosso corpo. É o molde inicial, o primeiro molde a ser construído e que fala do formato do nosso corpo. Então esse molde aqui, ele tem os tamanhos, as curvas, os volumes do meu corpo, tá? E aqui estão representados então o excesso, a sobra de tecido que a gente tem, né? Para que seja construída uma blusa. A base sempre vai vir até a cintura, tá? Porque a cintura é o centro do nosso corpo. Então eu vou construir toda a parte superior até a minha cintura e a parte inferior da minha cintura para baixo. Sempre que a gente está pensando que a gente está construindo esse molde, que a gente vai fazer uma peça, a gente vai pensar numa quantidade de tecido que dê a volta, né, no meu corpo, né? Que faça essa circunferência toda do meu corpo, que tá aqui, ó, na nossa região maior do busto, que é o biquinho do seio, a região de maior volume, tá? Então repara que aqui, nessa região, a gente não tem nada de pence. E aí o que acontece? Se essa é a minha região maior, tudo aqui pra cima é menor, pros lados, tudo ao redor do meu busto é menor, tá? Então tá me sobrando tecido que a gente marca dessa forma, ó. E aí eu vou finalizando na medida que eu vou me aproximando dessa região grandona que é o meu busto. Mesma coisa aqui na cintura. Eu tenho folga, ó. Eu precisei de toda essa circunferência. Pode ver até aqui pela minha peça, né? Que aqui na região do meu busto ela fica bem mais próxima do corpo, né? Então, porque eu precisei de toda essa circunferência de tecido para fazer essa peça. Mas aqui na região da minha cintura, onde eu sou menor, ela tá sobrando. Se eu quisesse ajustar essa peça, então aqui eu marcaria as pences, ó, que é o que a gente tem aqui, tá? Então é o que a gente tem aqui. O que vai acontecer? Quando a gente analisa essa peça aqui, ela não tem a pence aqui no nosso ombro e nem a pence de cintura. Isso é o que dá liberdade criativa pra gente, tá? Os meus alunos do Esquadra Essa Ideia escutam muito isso sobre liberdade criativa, que é o nosso poder de construir a peça exatamente do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente imaginou. Então o que a gente precisa fazer? Entender os volumes do corpo, onde que a gente tem o formato, o volume e o que a gente vai fazer. Então é isso que eu falei aqui pra vocês, né? Eu entendo que pela anatomia feminina, o corpo feminino, tem a região do busto maior, tá? É onde a gente tem mais volume. Então aqui, todo ao redor vai ser menos do que o meu busto, tá? E esses volumes que a gente colocou aqui na pence, marcando a pence, a gente pode transferir eles para outro lugar. Isso é o que nos dá liberdade criativa e isso é o que faz com que as peças não fiquem todas iguais. Porque se a gente olhar as nossas roupas, né, não é toda peça que tem uma pence nessa posição, nem de ombro nem de cintura. Então isso significa que a gente trabalhou os volumes, que a gente interpretou eles, a gente movimentou esses volumes. E quando a gente olha para essa peça, eu comentei para vocês, né, esse risquinho aqui, ó, tá? Nesse canto. Ali significa que veio o volume da pence. A gente não tem nada aqui em cima e nem na cintura. Então, nesse caso, a gente vai transferir as duas pences, tanto de ombro quanto de cintura, aqui para nossa lateral, tá? E reparem que eu copiei esse molde aqui inteiro, né, os dois lados.
Por que que eu fiz isso? Porque essa nossa peça invade o outro lado. Ela não para aqui no centro, ela invade o outro lado, tá? Então, para isso, eu preciso ter o meu corpo inteiro aberto aqui para conseguir desenhar onde eu quero que cruze o desenho do meu corpo, de decote, onde eu quero que faça, né, o bojinho aqui do busto, que não fique faltando nem sobrando nada, tá? Então, ó, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, desenhar a nova posição do nosso corpo. Onde que a gente quer essa nova posição, tá? Eu vou desenhar ela aqui na minha lateral, ó. Bem aqui no canto, conectada lá com o meu biquinho do seio. Sempre conectada com a região de maior volume, que é o nosso biquinho do seio, tá? Sempre. Então, eu conectei ela aqui. A gente vai transferir esse volume e esse volume aqui para esse canto. Como é que a gente faz? Cortando a região que eu não quero e a região que eu quero, tá? Então, ó. Vou cortar um lado da minha pence até o biquinho do seio. E agora eu vou cortar aqui onde eu quero transferir, ó. Agora a gente vai fechar essa pence, tá? Olá, boa noite! A gente vai fechar essa pence aqui que a gente não quer mais, ó. Quando eu fecho ela aqui, ela abriu aqui no cantinho. Essa outra aqui eu também não quero. Eu não quero mais ela aqui. Eu só quero uma pence no canto. Então, a gente vai cortar ela também, ó. Um dos lados da pence só, até lá o biquinho do meu seio. E fecho essa pence, ó. Agora eu não tenho mais volume nem no ombro nem na cintura. A gente transferiu tudo aqui pro canto conforme tá na nossa imagem, ó. Olha o risquinho aqui. Tá aparecendo ali pra vocês? Tá, né? Ó. Então, aqui bem no canto da minha lateral, ó. Eu tenho a minha lateral vindo até aqui e a minha cintura. Ele se encontra bem no meu cantinho ali, entre a minha lateral e a minha cintura, tá? Então, é onde a gente trouxe, ó, o volume. Agora, a gente precisa começar a desenhar o formato, então, que a gente quer desse trespasse aqui, ó. Que vem lá da minha cava até o meu decote, do meu decote até o centro do meu corpo. Como eu falei pra vocês ali no início, ela vem só até o centro do meu corpo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos determinar o quanto que a gente quer afastado do pescoço. Repara que essa daqui, ela tá bem próxima. Então, a gente não vai mexer quase nada na nossa base, tá? Que é esse molde aqui, ó. A gente pode fazer ela bem grudadinha ali como tá na base, se mexer um pouquinho só. Claro que vocês têm a liberdade criativa, então se vocês quiserem mais afastado, vocês podem fazer mais afastado. Mas se a gente estiver seguindo esse modelo aqui, ele é bem próximo, tá? Então, ó, eu vou afastar 1 centímetrozinho aqui, ó. E aí a gente vai vir desenhando lá do nosso decote até aqui a nossa cava. O que a gente tem que cuidar? Que aqui do meu ponto do busto pra cima, eu preciso ter uma medida mínima, tá? Aqui, ó, pra cobrir o meu busto. Eu não posso passar reto aqui, porque senão eu vou cortar o tamanho do meu busto, tá? E ele vai ficar escapando ali. Então, a gente precisa ter uma medida mínima aqui, que vocês vão medir do biquinho do seio de vocês pra cima, tá? É claro que isso vai variar dependendo do tamanho do busto de vocês, quem tem busto menor, busto maior, tá? Mas normalmente, e também do modelo, mas normalmente aí uns 8 centímetros, 9 centímetros, tá? Do biquinho do seio pra cima. Reparem que essa peça, ela fica bem alta, olha lá onde tá, ó.
Então ela é bem alta, vocês podem colocar essa medida sem medo, tá? Então subir aqui do biquinho do seio pra cima. A gente tem que cuidar dessa posição aqui. Uma outra coisa que vocês precisam cuidar é que não fazer essa linha reta, tá? Conectando lá do nosso ombro, né, até aqui a nossa lateral. Não fazer essa linha reta. Por mais que pareça que ela seja reta aqui, ó, ela não é, tá? E aí cuidem para não fazer isso reto. Por que que não? Primeiro, se a gente fizer reto, olha só, se eu conectar lá, reto aqui, eu vou estar invadindo o meu decote. Essa peça vai acabar subindo no meu pescoço. E essa não é a intenção. Tá vendo? Ó, que ela sobe aqui, se a gente fizer uma linha reta. Um outro motivo pra gente não fazer essa linha reta é porque o nosso corpo é arredondado, tá? Os volumes são curvados. Então, se a gente faz uma linha reta, aqui nessa região onde a gente tem mais um volume arredondado, passando uma linha reta aqui, a gente achata o busto, tá? Então, o tecido fica gritando assim, ó. Porque ele não entende, opa, aqui é pra ser uma coisa reta, chapada, só que eu tenho um volume, é um 3D, né? Então ele não entende, ele não se acomoda. Então evitem de fazer uma linha reta, tá? Eu costumo indicar, e isso para uma melhor vestibilidade, para se acomodar, não ficar sufocando, sempre que a gente tem essas peças bem grudadinhas no pescoço, tá vendo? Que ela é bem próxima do pescoço, eu costumo indicar que vocês deem uma continuidade nessa medida que a gente colocou aqui, ó. Então, eu afastei 1 centímetro. Então, continua por um espaço, ó, aqui, mais ou menos aquele 1 centímetro, ó. Que é pra quê? Pra manter esse conforto, esse desenho curvado do corpo. Se a gente afasta aqui, mas bota reto aqui, ele vai também apertar aqui e sufocar aqui. Daí não adianta de nada. Então, que a gente continue acomodando, ó, dizendo pro tecido, opa, aqui a gente tem uma curva, então se acomoda melhor aqui para não sufocar a pessoa, tá? Então, eu costumo fazer arredondado aqui, ó. E aí, a gente vai vir com ela arredondadinha aqui. E aí, a gente vai cuidar dessa medida, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Acima do busto, uns 8, 9. Ó, eu vou botar 9 aqui. Aí, tô tendo certeza que não vai escapar o meu busto aqui. E eu vou cair aqui na minha cava, tá? A cava, a mesma coisa que o meu pescoço lá, tá? Que o meu decote. Se eu fizer reto aqui, ó, repara que eu vou estar sufocando, né? Vou estar apertando a minha cava, tá? Não é essa a intenção. Então, a gente vai fazer aqui levemente arredondadinho e cai aqui na cava, tá? Sem medo. Deixa eu desenhar bonito. O que a gente fez aqui? Esse desenho, a gente tá contando pro corpo, ajudando o tecido a vestir o nosso corpo, a seguir as curvaturas do nosso corpo, tá? Então aqui, ó, afastei levemente do meu decote, venho mantendo essa distância para ele não afastar aqui e sufocar aqui, tá? E aí, ó, venho descendo, descendo. Quando eu tô aqui na zona do meu busto, isso se chama zona do busto, ó. Quando eu tô aqui na zona do meu busto, eu preciso cuidar que eu tenha uma medida mínima para cobrir esse busto, tá? Então é isso que a gente fez aqui, ó. Faço a caixinha redonda dele e caio na minha cava, tá? Agora, olha só a nossa peça. Repara que bem aqui no meio tem um vazado,
aquele meio é bem o centro do corpo. E ele tá nos dizendo que essa peça só tá presa aqui, mas tá saindo daqui pra cá um pedaço, daqui pra cá outro, trespassando, né? Ele é aberto. O que segura essa peça, que não mostra o seio, é a quantidade de trespasse. Então, a gente vai desenhar do centro do nosso corpo, lá pro outro lado, esse desenho também suficiente que não apareça o nosso busto. Mas antes, a gente vai ter que fechar essa pence aqui, ó, tá? Vamos fechar essa pence porque aqui é um volume que tá sobrando e vai nos atrapalhar. Então, a mesma coisa, ó. Eu vou abrir aqui no canto. Deixa eu desenhar ela aqui bonitinha. Ó. Vou cortar onde eu quero que venha o volume. Vou cortar onde eu não quero mais. Até o biquinho do seio. E aqui a gente fecha esse volume, ó. Levo linha de início da pence por cima da linha final da pence. Fechei. Quando eu fechei aqui, automaticamente ele abriu lá na nova posição, ó. Tá? Agora a gente consegue desenhar a largura da nossa alça e o contorno que vai ter essa parte até aqui o nosso centro. Agora a gente não tem mais aquele volume sobrando e nos atrapalhando, tá? Qual que vai ser a largura da nossa alça, ó? Repara que aqui ela é pequenininha, lá em cima no ombro, tá? É estreitinha. Então, eu vou botar aqui uns 3 centímetros, tá? Ó. Vocês podem fazer menor ou maior, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir desenhando aqui até o centro do nosso corpo. O que eu vou ter que cuidar? Mesma coisa, para não fazer uma linha reta. Evitem de fazer uma linha reta. Essa região aqui, ó, é onde eu tenho o busto. Então, se a gente fizer linha reta, pode ser que ele puxe. Olha só, eu vou posicionar o esquadro e vocês visualizem, ó. Se a gente fizer uma linha reta, tá? É muito mais fácil, né, dele se aproximar aqui, ó, da zona do nosso busto. Então, também podem fazer levemente curvado, tá? Muito levemente, suave, que é só pra gente ajudar. Então, o que a gente tá dizendo? Que essa região que tem volume, que é arredondada, a gente tá contando pro nosso tecido que a gente quer que ele acompanhe esse formato do corpo, tá? Então, ó, eu vou vir fazendo uma leve barriguinha aqui, ó, e finalizando no centro. Bem leve. Conforme eu vou me aproximando lá de cima, eu diminuo isso, ó. Está feita a nossa parte de molde. Essa blusa tem um pedaço de molde como esse, cortado 2 vezes, um pro lado esquerdo e outro pro lado direito. Vamos olhar o que a gente fez aqui, tá? A gente não tem volume no ombro, ó. Não tenho volume no ombro, meu ombro é aberto, tá? Não tenho volume no ombro, então fechei os volumes do meu ombro. Não tenho volume na minha cintura, ó, não tenho aquela linha, não tenho aquele risquinho na cintura. Então isso significa que eu tirei os volumes da cintura, tá? Agora, onde que a gente tinha esse volume? Bem aqui no canto. E por que em algum lugar a gente ia ter que ter? Eu sempre falo pra vocês aqui, porque faz parte da anatomia do corpo feminino. O volume sempre vai existir.
Porque no corpo feminino a gente tem regiões grandes, regiões pequenas. Então o volume sempre vai existir. O que vai nos dar a liberdade criativa e a condição de construir a peça que a gente quiser é levar esse volume para onde a gente quer, conforme o nosso modelo, conforme o nosso desejo de peça, e transformar ele naquilo que a gente precisa. Nesse caso aqui, ó, o design da peça tá todo nesse trespasse, né? Nessa coisa aqui de cruzar o busto, de deixar certinho aqui no decote. Esse é o bonito da peça, né? É a parte estética da peça. Então, a gente quer esconder aquele volume que tá sobrando. E aí, por isso que foi colocado lá num cantinho bem discreto uma pence, ajustando essa peça. Mas, dependendo da peça que a gente está criando, dependendo do modelo, a gente pode usar recorte, a gente pode usar prega, franzido ou até mesmo relaxamento. Esses são os 5 efeitos de estilo que eu ensino dentro do meu curso, que é o RRPPF, que é o quê? O que nos dá a condição de construir qualquer roupa. Quando a gente entende que esse volume do corpo sempre vai existir e que pra gente fazer a roupa que a gente quiser é só a gente dominar esses efeitos, entender onde eles estão e como produzir eles, a gente faz a peça que a gente quiser. Então, sempre podem olhar as peças de vocês. Sempre vai ter pelo menos um desses 5 efeitos. Ou na função estética, ou na função de ajuste, ou os dois. Nesse caso aqui, o efeito que tem é a pence na função de ajuste, tá? De efeito de estilo. Então, construímos o nosso molde aqui, ó. Agora, eu vou até copiar ele num outro papel para tirar ele daqui, para vocês verem como que ele fica no corpo, tá? Porque a gente vai fechar essa pence aqui, ó, para fazer o bojinho aqui do busto, ó. Quando essa pence fechar, ela vai fazer esse bojinho, ó. Mas antes eu quero ensinar um truque para vocês, uma técnica que também ensino dentro do meu curso, tá? Que é a pence morta. Provavelmente vocês não ouviram falar de pence morta aí, né? O que é a pence morta? A pence morta são pences, então é a mesma função de ajuste, só que ela é morta porque ela não existe na nossa roupa. Ela vai ter a função de ajuste, só que ela não vai ser costurada, como essa daqui foi, tá? Por isso que ela é uma pence morta, tá? O que a gente vai fazer então? Onde é que a gente vai usar essa pence morta? A gente vai usar nessa região aqui, ó, que é essa daqui. Por que a gente vai usar pence morta aqui? Repara que é um tecido aberto, completamente aberto, tá? Do centro do nosso corpo cruzando um sobre o outro. Se ele é aberto, tem muita tendência a quando a gente se movimentar, ele cair, se o tecido for leve, ou conforme a movimentação que a gente fizer para os lados, ele ter esse movimento aqui e abrir também. Por isso que a gente tinha que fazer barrigudinho aqui, ó. Se a gente faz reto e economiza esse tecido, quando eu faço esse movimento, opa, já tô com o busto aberto, né? Então, por isso que a gente, ó, deu volume, deu barriguinha onde preciso, barriguinha onde preciso, zona do busto, tá? Então, a gente vai fazer uma pence morta aqui para ajustar essa região, para que ela não fique se abrindo, tá? Como que a gente faz essas pences mortas, né? Vocês precisam ter muito cuidado na hora de produzir essa pence morta, tá? Por quê? Porque todo o molde, todo, sem exceção, precisa ser um molde chapado, né? Um molde liso, reto, ó. Percebem que ele tá aqui no quadro, ele não tem volume, tá? O volume dele tá aqui, que só vai construir quando a gente fechar, costurar essa pence. O molde, ele é reto, tá? Então, ele precisa ser assim para que a gente coloque em cima da camada do tecido e consiga cortar. Quando a gente faz essa pence, ele vai acabar criando um 3D.
Ele vai criar um volume, porque ele vai tirar de onde a gente não quer sobra. A gente quer evitar que isso aqui fique se abrindo. Então, a gente vai lá sugar, comer, beiradinhas de volume, ó, para que ela fique coladinha no corpo, tá? Então, quando a gente fizer isso, esse molde vai crescer, ele vai ganhar um volume. E aí, depois, a gente precisa planificar, ter o cuidado de planificar esse molde, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer essa pence morta. A gente vai fazer, ó, em todo esse caminho aqui, que é onde a gente quer ajustar. A gente quer diminuir esse espaço para quando ele entrar no corpo, ó, esticar e ficar seguro ali, não se movimentar. Então, a gente vai fazer pinçadinhas bem minúsculas, porque essa pence não vai ser costurada, ela é uma pence morta. Então, pinçadinhas bem minúsculas, ó. Peguei só uma tiquinha e venho morrendo próximo da zona do meu busto, ó. Próximo. Aqui eu não quero invadir, porque aqui eu preciso de tecido. Então, venho, faço uma pencezinha aqui. É milímetros, 2 milímetros, ó. Vou e faço outra. Isso aqui vai dar uma vestibilidade muito melhor para a peça de vocês. Mas precisa ter muito cuidado na hora de fazer, tá? Ó, reparem que quando eu vou tirando o volume daqui, olha como ele já tá levantando aqui, ó. Ó como ele tá levantando, ele já tá fazendo o bojinho do busto, tá? Porque se a gente tira de um lugar, ele cresce no outro. Então, isso a gente tem que cuidar, ó. Sigo tirando aqui, vou fazer mais pencezinha morta. Ajusto mais um pouco. Essa região é a região que eu não quero que fique tecido caindo, se abrindo. Na própria imagem a gente consegue visualizar, ó, que tem folga. Olha o balãozinho que faz aqui. Vocês conseguem ver? Um balãozinho ali? Aquilo ali é o tecido que tá levemente sobrando. Então, a gente vai dar uma ajustadinha nesse tecido. É como se a gente pegasse por aqui, ó, e desse uma puxadinha, sabe? Pra ele ficar seguro ali entre o seio, tá? Ó, vou fazer mais uma pencezinha morta aqui. E tá feito. Aí, o que que acontece? Já tô com o formato do meu molde exatamente como eu preciso para fazer essa blusa. Só que esse molde tá 3D, ele tá com volume. Então, agora a gente vai copiar e como se a gente fosse colocar a margem de costura, né? A gente vai copiar ele planificado. É nesse momento que vocês precisam ter muito cuidado na hora de cortar, porque ele não pode ficar com esse volume aqui, ó. Ele já criou um volume do busto, tá? Então, ó, vou botar o meu papel aqui pra copiar. E como é que eu vou fazer pra ele ficar planificado, ó? Dá uma achatadinha nele aqui, ó. Bota a mão e deixa ele bem planificado, tá? Na hora de copiar, a gente tem que ir ajudando o papel. Ó, então eu vou botar aqui. Claro que vocês fazendo na mesa isso, a gente tem mais controle, tá? Mas vou fazer agora aqui pra vocês verem o que vocês precisam fazer. Senão o molde vai dar errado. Na hora de cortar o tecido não vai ficar legal, tá? Então, ó, vou desenhar minha alça lá em cima. Tô vindo aqui, ó, achato ele aqui. Faço essa região, centro do meu corpo, cintura. Aqui a minha pence, o volume da minha pence. Meu decote. Região do meu busto. E a minha lateral.
esse é o meu molde, aqui é o meu centro do corpo e o meu centro do corpo. Esse é o meu molde. Então, agora ele está planificado. Eu vou cortar ele. Ó, pra gente mais ou menos vestir no meu corpo aqui, ó. Pra gente ver como é que fica. Por isso que a pence se chama morta, tá? Porque ela vai fazer a função de ajuste dela, de ajustar o molde, mas ela não fica com o volume ali pra gente costurar, tá? Então, ó, essa pence aqui agora eu vou fechar. Vou fechar essa pence. E ó a casinha que fez aqui do busto quando eu fecho a pence. Ó. Minha lateral do corpo. Fez o bojinho aqui do meu busto. E o meu pescoço tá lá em cima, ó. E aqui, essa região, olha como ela acompanha o formato do busto que eu tinha falado pra vocês, ó. Aqui tá grudadinho no nosso pescoço, lá em cima, ó, veio aqui onde a gente tem casinha, ó como ele cresce, região do busto, ó como a gente cresceu. Fez ele maior aqui, né, exatamente para cobrir essa parte, porque depois vem o outro lado, ó, e vai fechar aqui, não vai ter perigo do meu busto se abrir. Olha como ele ajustou, lateral. O mesmo risquinho que a gente enxerga, aquela linha, ó, da pence de ajuste, tá aqui, ó. Aqui na minha lateral. E, ó, centro do meu corpo, aqui nesse pique que eu coloquei. E lá em cima. Repara como ele ficou justinho aqui, essa região. Porque a gente fez essa pence morta. Se a gente não tivesse feito, ele ficaria com o papel mais assim, ó, abando. Tá? E no tecido isso tende a acontecer muito mais, tá? Porque o tecido a gente corta, seria cortado aqui, e a fibra se abre. Quando a gente corta o tecido, a fibra se abre. E aí, então, ela tende a esgarçar, né? Ou a soltar mais, e por isso que vai ganhando volume, tá? Última coisa que tá faltando pra gente finalizar o nosso molde é a parte das costas, tá? Olha só. Eu vou até empurrar a nossa frente aqui, ó. Aqui pro ladinho. Pra colocar as costas aqui. Colocar as costas aqui, lateral, vai fechar com a nossa lateral. Ó. Deixa eu pegar a fita. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenhar o decote das costas e a queda no centro das costas, né? O desenho que tá vindo lá da nossa lateral pro centro aqui das minhas costas, ó. Lateral, lateral. Ó.
Tá vendo esse desenho curvadinho que a gente fez aqui, ó? A mesma queda que eu tive na frente, eu preciso ter nas costas também. Mesma medida, por isso que eu já conectei lateral com lateral, ó. E aí a gente vem trazendo essa queda até aqui o centro do nosso corpo, tá? Ó. Quando eu chego aqui no meu centro, esse centro precisa ser esquadrado, precisa ser reto. O centro aqui, ó. E já explico por quê. Ó. Assim, tá? Se a gente não faz esquadrado, ele cria, imagina que ele vai criar uma ponta, assim. Aí ele vai ficar um V, ele cria uma bundinha, um para cada lado, porque aqui é o centro do nosso corpo. Então, para ele ficar reto no centro, reto, ele precisa estar esquadrado, centro com centro. Se a gente não faz esquadrado, ele acaba ficando um V, a menos que seja, né, o seu interesse de fazer em formato V, senão ele precisa ser esquadrado, tá? E aqui a gente tem as nossas partes das costas, então. Essa pence vai ser costurada nas costas. Da mesma forma que na frente a gente trouxe o volume pra cá, nas costas a gente vai costurar essa pence. Então eu vou deixar ela aqui, tá? E o decote, o que a gente precisa fazer? Esse tanto que eu afastei aqui, eu preciso afastar aqui. Então, ó, um e pouquinho. E aí eu vou conectar. Eu defino se eu quero rebaixar alguma coisa aqui ou não, no centro das costas. Como essa golinha ela é bem fechada, eu não vou rebaixar nada. Então, ó, só vou conectar aqui. E aí essa mesma largura que eu tive aqui, que eu coloquei 3. Eu vou colocar aqui também. E a gente vem marcando, ó, 3, 3, 3, lá da minha linha nova, ó. E vou fazendo essa curvinha. Pra ela ficar toda do mesmo tamanho, ó. E tá feito! Essas são as nossas partes de molde para construção desta blusa. Essa parte de molde aqui, que vai ser cortada 2 vezes, tá? Uma para o nosso lado esquerdo e outra para o nosso lado direito. E a parte das costas, que é aqui a parte do decote, que vai costurar ombro com ombro, por isso que precisa estar do mesmo tamanho. E aqui, lateral, que vai costurar com lateral, e o centro das costas. Essas são as nossas partes de molde desta blusa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem me chamar, podem me perguntar. Querem perguntar alguma coisa aqui? Samara, Ronaldo, Josilane... Que bom de ter vocês aqui, obrigada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, seja em caixinha de perguntas, seja... Vai ficar salva sim, Vani, vai sim, tá? Vou deixar salva. Daqui a pouquinho já posto pra vocês, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode me chamar e... Ah, perdeu o começo. Não, mas pode ficar tranquila que eu vou deixar salva sim, tá? E se ficar com alguma dúvida, pode me chamar e me perguntar, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo bem grande. Logo eu apareço com mais uma peça. Até mais!